Parece que vem uma força assim tão maligna para tentar fazer a gente desistir, não falar. Mas eu estou aqui com gratidão a Deus. E eu vou falar com o tema gratidão. Jesus é o nosso maior mestre, né? Jesus estava andando no meio daquela cidade e ele pegou um caminho mais distante, mas ele sabia de tudo, ele tinha um propósito por fazer aquele desvio. Perto dali tinha uma aldeia, né, onde ficavam os leprosos. Em Levítico, capítulo 13, fala que quando uma pessoa era avaliada pelo sacerdote e ela fosse considerada impura, ela tinha que viver afastada da sociedade, porque aquela doença era uma doença contagiosa. Então, aquele pessoal que tinha uma vida comum, tinha suas famílias, seu trabalho, seus afazeres, eles tinham que deixar tudo e viver isolado. E eles não tinham esperança de cura, porque era uma doença incurável, não existia tratamento naquela época. Então eles tinham que viver com roupa de saco, com cabelo descabelado, e era considerado impuro. Ninguém poderia chegar perto deles porque se tornariam impuro também. Então aquela vida era uma vida muito triste, uma vida sem esperança, uma vida muito ruim. E na antiguidade aquela doença era a pior doença que existia, porque além de ter aquela doença física, era comum falar que aquelas pessoas tinham pecado contra Deus, que era um castigo de Deus para elas, por isso que elas estariam com aquela enfermidade. Mas podemos ver a fé desses 10 leprosos, porque eles clamaram a Jesus, eles não clamaram pela sua cura física, eles clamaram pela misericórdia dele. E Jesus olhou com compaixão para aqueles leprosos e falou: ide, mostrai ao sacerdote. Ele não falou: vocês estão curados. Ele testou a fé daqueles leprosos. E os leprosos confiaram em Jesus e foram. Eles foram mostrar, porque era lei. Tinha que passar pelo sacerdote para comprovar que estava puro e assim oferecer um sacrifício. E eles indo naquele caminho, com fé, ficaram curados. E era uma alegria, né? Ficar curados daquela enfermidade que degradava todo o corpo, causavam feridas enormes, a necrose da pele. E somente um voltou para o verdadeiro sacerdote, que era Jesus, que é o sacerdote imutável. Ele reconheceu, teve gratidão e voltou para Jesus. E aquele homem era samaritano. Ele era um gentil, ele não era o povo de Deus naquela época. Mas Jesus veio para salvar a gente, que somos gentios. Então aquilo ali foi tudo para tipificar a igreja. E aqueles outros provavelmente eram judeus, mas não voltaram, foram fazer o sacrifício, foram fazer o que já estavam na lei. Não olharam para o nosso Jesus, não agradeceram. Então voltou aquele leproso e agradeceu a Jesus. Jesus indagou: cadê os outros 9? E só voltou esse. Onde estão os outros, né? Então aquele homem, além de ter a sua cura física, teve a sua salvação, que é a mais importante. E junto com essa palavra, ela fala muito comigo, porque ela conta muito assim, como se fosse a minha história. E eu vou compartilhar aqui com os irmãos o meu testemunho. Depois de quase 8 anos, Deus me deu a oportunidade de estar falando agora pela primeira vez o meu testemunho. E eu tenho visto os milagres de Deus em minha vida. Eu tenho visto que Ele tem mudado a minha história. Porque como os irmãos aqui da igreja já conheciam, alguns anos atrás, eu fiquei muito doente. Eu era uma garota saudável, normal,
Estava tudo bem na minha vida, eu tinha passado ali na UNB, estava fazendo meu curso. Eu estava indo, meu pai comprou um carro, eu ia dirigindo ali para a faculdade, terminei meu curso de inglês. Tinha projetado muitas coisas mesmo. Igual esses leprosos, tinha uma vida comum, normal. Eu tinha essa vida comum, eu tinha vários planos. Planejava quando ia terminar a faculdade, quando ia me formar, o meu emprego, o que eu ia fazer. Eu ia fazer os projetos na faculdade, tudo. Mas de uma hora para outra eu comecei a ficar muito mal, comecei a desmaiar, comecei a perder muito peso. E passando o tempo, e eu perdendo muito peso. E eu consegui ali fazer um acompanhamento no hospital de base. E eu passava ali por diversos médicos, passava por muitos exames. E eles não descobriam o que eu tinha. E eu só estava piorando. Chegou uma época que as pessoas me olhavam e já falavam: não, aquela menina vai morrer, porque não tem solução para ela. Ela está praticamente carne e osso. Eu cheguei a pesar menos de 24 quilos. Então, para mim, era doloroso respirar, era doloroso tomar uma água. Tudo para mim era doloroso. Eu lutava assim como diariamente contra a morte. Eu sentia a morte assim me pegar, me aprisionar e eu tentando salvar, tentando sair daquela situação, tentando ser forte. Então imagine uma jovem ali de 19 anos passando por aquilo tudo. Recebi muitos diagnósticos. Eles pensavam que eu tinha câncer, falavam para mim: você tem câncer, faz esse exame. Aí dava negativo. Faz um exame de AIDS, faz um exame de fibrose cística, tacava um monte de diagnósticos errôneos para mim. E imagine carregar aquele fardo. Foi muito doloroso e complicado para mim, porque eu já estava sofrendo com o meu físico e, além do mais, eles mexiam com o meu psicológico, jogando doenças muito, assim, perigosas. E aquilo só foi abalando. Mas eu não perdi a minha fé em Deus. Eu tinha fé em Deus que ia sair daquela situação. E apareceram pessoas de todos os cantos, falavam: eu estou orando por você, você não vai morrer, você vai ter uma solução, isso vai passar. E eu só pensando: meu Deus, o que será de mim? Mas mesmo assim, doentinha, eu ia para a faculdade, eu me esforçava. Mas chegou a um certo ponto que eu não consegui mais, porque minhas vitaminas estavam muito baixas, meus eletrólitos, então meus batimentos cardíacos estavam desregulados, minha respiração, eu não conseguia mais ficar sentada, eu não conseguia mais respirar direito. Então, o máximo que eu pude lutar, eu lutei, mas eu tive que trancar a faculdade e passei por muitas internações ali naquele hospital de base. Foram, assim, uns 3 anos muito cruéis, porque era internação, debaixo de internação e nenhum diagnóstico. E cada exame para mim era muito doloroso, porque eu não aguentava fazer aqueles exames, dava vontade de chorar, de gritar, falar: por favor, meu Deus, me tira dessa situação, eu não aguento mais, eu não quero mais viver assim, eu não aguento, me leva logo ou me cura, porque eu não aguento. Mas eu me esforçava ali, eu falava que estava feliz, para dar ânimo aos meus pais, porque minha mãe e meu pai estavam sempre ali comigo no hospital, me acompanhando. Às vezes eu falava: Deus, por favor, eu quero morrer, eu não aguento mais, é muito sofrimento. Mas eu via minha mãe ali no hospital, bem do lado da cama, cuidando de mim, sempre orando a Deus e falando: você vai sair dessa. Eu lembro de uma vez que ela me viu banhar e eu vi que ela saiu ali chorando, porque
A minha situação era muito feia, eu só estava uma caveira mesmo. E minha mãe viu a primeira vez ali, nua, banhando, e ela chorou muito, porque ela provavelmente pensou, não, minha filha não vai escapar dessa, minha filha está morrendo. E era assim, eu estava morrendo. Para mim, não tinha solução, porque eu ia nos médicos e ninguém dava um diagnóstico. Eu fazia muito exame, muitas coisas. Ficava internada, ficava naquele pronto-socorro ali do hospital de base, que é um lugar terrível. Eu vi muita gente morrer, muita gente, assim, muitas situações horríveis, igual o seriado que tem pronto-socorro, que tem um monte de histórias terríveis. Eu vi com meus próprios olhos. Então, eu acompanhava aquelas pessoas ali morrendo, aquelas situações terríveis. Mas tudo Deus tinha um propósito, porque mesmo naquele período que eu ficava ali de internação e tudo, Deus sempre usou a minha vida e da minha mãe para ganhar outras pessoas. Irmãos, no hospital tem gente muito carente de oração, muito carente de visitas, muito carente de amor, porque ali é um lugar muito terrível, ali é um lugar que você fica deprimido, você perde as esperanças. Então, pela graça de Deus, toda vez que eu estava ali em cada internação, a gente ficava num quarto específico com um certo grupo de pessoas. E quando a gente entrava naquele quarto, o quarto ficava totalmente diferente. As pessoas viam a presença de Deus, as pessoas ficavam alegres. E muitas pessoas que estavam muitos anos ali internadas, começou a ter cura, começou a ter alegria, começou a haver uma mudança. Então, onde a gente passa, tem uma grande mudança. Às vezes a gente não entende o que é, porque é naquela situação. Mas Deus sabe de tudo, Deus tem o controle de todas as nossas causas. Então, uma certa vez, depois de tanta internação, minha avózinha, ela falou, ela estava com muito medo de falar comigo, né? Ela me chamou lá no canto, lá de noite. Ela falou, minha filha, um homem disse que você nunca mais vai ser internada, você nunca mais vai passar por nada disso. Aí eu guardei aquilo no meu coração. Eu ainda estava muito mal. E foi o que aconteceu mesmo, porque eu continuei os acompanhamentos ali no hospital de base e eles tentaram me internar várias vezes, mas toda vez que eu ia não dava certo, acontecia sempre um imprevisto. E o que Deus falou para minha avó aconteceu. E o milagre, às vezes a gente pensa assim, que é de uma hora para outra, às vezes a gente imagina assim, no passe de mágica. Mas os milagres acontecem com o passar do tempo e com o passar da nossa fé. E foi assim na minha vida. Eu comecei a melhorar, eu comecei a sair daquela situação, não fiquei mais internada. Comecei a ganhar peso, pouco peso, mas eu consegui ganhar um pouco peso ali. E eu retornei para a faculdade, mesmo fraquinha, eu voltei aos meus estudos. Continuei, acreditando em Deus, mas outra coisa me pegou durante esse percurso, que foi a depressão. Eu fiquei muito deprimida logo após essa situação, porque eu me questionava por que aquilo aconteceu com a minha vida, por que eu tive que desistir dos meus sonhos, porque eu parei por tanto tempo a minha vida. Será se Deus não me amava? Será se... O que eu tinha feito de errado? Mas eu estava errada, porque eu não podia questionar a Deus. Eu tinha que agradecer. E quando eu aprendi a agradecer, quando eu aprendi a viver realmente para Deus, eu vi a vida de um modo diferente. Eu vi a minha vida mudar totalmente. Hoje, graças a Deus, eu sou feliz com meu Deus, porque Ele tem restaurado a minha vida. Ele tem restaurado a minha fé. Eu tenho tido encontros com Ele. E Ele tem restaurado assim de uma forma tão incrível, que eu fui até arrumar uma roupa com minha tia, ela foi ali tirar uma medida, e ela, eita, Kezinha, você engordou mais. E eu fiquei feliz, porque eu estou conseguindo engordar, estou conseguindo ter saúde. É claro que eu fiquei com muitas sequelas dessa doença. Meus ossos são fracos, eu tenho que tomar muitos remédios para repor algumas coisas. E
Deus, sou grata por estar viva. Estão passando por um momento tão difícil, onde tantas pessoas têm morrido e não têm a oportunidade de agradecer a Deus. E eu agradeço a Deus porque eu tenho a oportunidade de estar aqui falando do amor dele. Eu tenho a oportunidade de falar que eu sou um milagre. Eu tenho a oportunidade de falar que para você não perder sua fé, para você confiar em Deus. Coisas impossíveis acontecem. Não é tempo de ficarmos dormindo, não é tempo de ficarmos parados. Há tantas vidas perecendo por aí, sem esperança, sem salvação. Então temos que despertar e levar a palavra de Deus. Nós somos o Evangelho de Deus. Jesus deu a oportunidade para nós de anunciar a salvação e de ter a salvação, porque a salvação não era para nós, era para os judeus. E Jesus morreu na cruz para nos dar esse direito. Então temos que falar para as outras pessoas também. Muitas pessoas estão precisando. Orem por elas, busquem a Deus. Não vamos fazer as coisas simplesmente por fazer. O tempo está curto, a vida é curta. Eu sei muito bem como a vida é, eu dou valor, porque Deus me deu mais uma chance de estar aqui. E é muito difícil passar pelo vale da sombra da morte. É muito difícil você não ser mais saudável. Mas é mais fácil agradecer a Deus. É isso que eu quero fazer, agradecer a Deus. Façam também, irmãos, agradeçam a Deus. Façam o melhor para Ele. Não rejeitem as oportunidades. Não rejeitem o amor dEle. Desperta, jovens, desperta vocês. O tempo está correndo, temos que anunciar a palavra de Deus. Jesus está voltando. Não podemos ficar só na mesmice, vir para o culto como religiosos. Só vir para o culto não nos faz salvos. Temos que anunciar a palavra de Deus e ser luz no mundo. E eu sou grata a Deus porque depois de tantos anos, Deus está me dando a oportunidade de estar falando do amor dEle. Eu vivi muitas coisas mesmo. Muitas coisas dolorosas e sofridas para um jovem. Mas tudo eu agora estou pegando de aprendizado. Tudo Deus tem um propósito. Não vale a pena ficar questionando a Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Porque Ele sabe de tudo. Ele tem um projeto na vida de cada um de nós. E, irmãos, tenham fé, não desistam. A luta é grande, mas Jesus está conosco. Falta pouco tempo para Ele voltar. Muito pouco tempo. Então, irmãos, eu estou muito feliz. Eu não sei falar muito, mas esse foi a palavra, foi gratidão. Eu sou grata a Deus, eu sou feliz. E agradeço a oportunidade.